Esperamos que venhamos ministrar aquilo que realmente está no coração de Deus. Que não fale a teologia humana, mas fale o Espírito Santo da teologia. Que sejamos impactados pela verdade. Que a palavra continue ministrando ao vosso coração, ao nosso coração. Agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade de poder ministrar, e que Deus me use pela misericórdia. Vamos seguir com temor a Deus aquilo que nos foi proposto, aquilo que nos foi enviado dos céus pelo Espírito Santo, e nós vamos ministrar. Queremos falar sobre o Espírito Santo. Eu queria pedir à amada igreja, peço aos irmãos, por gentileza, abrir comigo no livro, vamos ler lá no livro de Números, no capítulo de número 11, a partir do verso 14. Livro do Pentateuco, escrito por Moisés, capítulo de número 11, versículo de número 14. Louvado seja Deus. E aí também os convido, se não for pedir muito, que nós leamos também, para melhor a explanação desse texto. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Então vamos ler duas passagens bíblicas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1 adiante, só de 1 ao 4, e depois nós migramos lá para o livro de Números, capítulo 11, verso 14 adiante. Vou ler, estou na versão usando a Thompson, e embora o meu esboço está na Bíblia Holman, que foi lançada agora há pouco pela casa publicadora. Então está assim escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1 adiante. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimentos. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, caráter, moral, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Capítulo de número 11 de Números, a partir do verso 14, diz assim: eu sozinho, disse Moisés, não posso levar a todo este povo, é muito pesado para mim, Senhor. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Então disse o Senhor a Moisés: ajunta-te 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões e oficiais do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Haveria um tempo de maturação desses homens. Eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não o leves sozinho. Graças a Deus. E apenas este versículo que esboça o início deste estudo, aonde Paulo faz uma pergunta aos 12 discípulos na cidade de Éfeso. Ele disse:
recebestes o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, e nem sequer ouvimos falar que exista o Espírito Santo. E daí queremos começar esta palavra. Meus amados irmãos, obreiros, é uma responsabilidade, eu sempre digo, pregar não é questão de fama, não é questão de oportunidade, não é questão de se acharmos importantes pela oportunidade de pregar. É justamente pelo que pregamos é que seremos cobrados. Porque podemos, em algum momento, por ideologia própria ou denominacional, tendenciar a palavra para aquilo que nós queremos. E se nós não atentarmos para aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, nós cometemos erros grosseiros. E é por isso que o doutor da lei, ao se aproximar de Jesus e perguntar o que devemos fazer, ou o que devo fazer para herdar a vida eterna, ele disse: como lês? Porque nem tudo que lemos, na verdade, trazemos para a mente da forma como deveríamos ler. Porque a letra mata e só o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. A letra mata, ela mata a fé, ela mata a graça, ela destrói o amor, ela destrói a comunhão, ela destrói o discernimento, a letra mata. É por isso que tantas seitas e elas baseiam nas suas convicções na Bíblia Sagrada. Até os islâmicos baseiam a sua fé no Pentateuco. Eles baseiam a sua razão de amar o Alá em cima da Bíblia Sagrada. E assim tantas outras seitas, porque não tem, pela ausência do Espírito Santo, prego o que acham que está certo. E se a igreja não entender o que está em Isaías 32, verso 15, que enquanto não formos revestidos do Espírito que vem lá do alto, não aqui de baixo, que vem lá do alto, para que torne o deserto em terra fértil. Quando o Espírito do alto vem, ele renova a igreja, ele renova a fé, ele te capacita, ele te ensina, porque ele é que nos dá a maturidade, é ele que nos dá o temor a Deus. É Ele que faz com que nós não nos gloriemos quando nos são dadas qualquer oportunidade. Pregar não é questão de fama. Às vezes a gente usa o altar e dizemos: olha, queremos agradecer pela grande oportunidade. Se a oportunidade que nos foi dada é para pregar a verdadeira mensagem, aleluia, porque se a oportunidade que agradecemos é para pregar aquilo que achamos que é certo, misericórdia. E eu sempre procuro zelar. Nós estamos vivendo um caos, um período de silêncio. Embora muitas das vezes não queremos aceitar, o Espírito Santo tem silenciado na terra. Porque nós trocamos muitas das vezes a essência da palavra pela emoção. Trocamos a oração pela leitura e o estudo. O estudo sem oração e consagração torna a nossa vida enfadados na letra, e a letra não pode nos trazer a presença triuna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como se eu dissesse para os irmãos, e citei esses dias, quando nós, e não quero falar sobre esse assunto necessariamente nesta manhã, quero deixar uma vírgula, é quando nós falamos, vamos falar em línguas. E no céu só se fala uma língua, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos de luz, só se fala um idioma, a língua celestial. Mas no inferno também, a mesma língua que fala em cima, fala embaixo. E quando alguém começa a manifestar uma língua estranha, se nós não tivermos o discernimento de quem está usando tal pessoa, Satanás pode batizá-lo e ele começar a amaldiçoar a igreja, porque não há interpretação daquele que está falando numa língua estranha.
Isso aconteceu numa convenção em Teresópolis. Convidaram um satanista para pregar. Está aí, é fácil descobrir, porque hoje nós temos a internet, é o pai da verdade e da mentira. Convidaram lotado a praça pública, estava lá, como se fosse hoje. E esse homem começou, ele não pregava, ele só falava em línguas. Irá, papai, foi. A cidade no outro dia amanheceu doente. Um negócio terrível. E ele então liga para o pastor após a convenção, porque ele diz que era um satanista. E ele botava a mão na cabeça das pessoas, e as pessoas pulavam, saltavam, caíam pelo chão e começavam a falar em línguas estranhas. Na verdade era estranha de verdade. Não havia discernimento, a empolgação, porque nós somos pentecostais, porque acreditamos na ação do Espírito Santo. Somos pentecostais porque acreditamos na santidade. Somos pentecostais porque acreditamos na colheita. Somos pentecostais porque acreditamos no conhecimento e na graça. Somos pentecostais porque acreditamos na simplicidade e humildade. Quanto mais Deus te usa, mais fraco você fica. Pode ter certeza, queridos irmãos, Paulo recebeu uma grande lição em 2 Coríntios 12, versos 6 e 11. Já pregamos isso aqui nessa casa. Paulo tem um currículo maravilhoso. Atos 19, verso 12, diz que os seus aventais e lenços curavam enfermos, eram levados e ressuscitavam defuntos. Paulo tinha um baita de um currículo, mas não podia vencer o gigante que estava dentro dele, o orgulho, a vaidade. Porque Deus o dava tremendas revelações que ele se achava o último gás da coca. Ao ponto de chegar em Gálatas capítulo 2, 14 e botar o dedo na cara de Pedro, na frente de todo mundo, perdia-se o respeito. De tamanho era a graça aparente que estava sobre ele. E Deus coloca um demônio para esbofeteá-lo. E Deus vai dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta. Fica com a graça, Paulo, fica com a humildade. Deixa eu te usar. Não usa o poder que coloquei em ti, deixa o meu poder te usar. O meu poder não é o homem que usa, é eu que uso quando eu escolho o vaso. E Paulo vai aprender quando o Senhor diz para ele, Paulo, verso 9, Paulo, eu me fortaleço na vossa fraqueza. Aí Paulo entende. Então agora Paulo vai encerrar dizendo, então eu também quero comunicar à igreja de Corinto, que eu, quando sou fraco, é que sou forte. Paulo vai aprender a lição. Quanto mais Deus nos usar, Deus me disse há poucos dias, não tem muito, ele disse, meu filho, chegou a hora de eu te usar. Se prepare, porque você vai ficar vulnerável. Quanto mais eu te uso, mais fraco você será. Por quê, Senhor? Para que você aprenda a depender. Bota a cara no pó, não faça esboço, não fique pregando porque você já leu a Bíblia. Pague o preço. Eu digo com muita humildade, esta manhã, era 7 da manhã, eu ainda estava orando, pedindo a Deus o que pregar nesta casa. E como muito pouco, e como se fosse um sinal de Deus, eu comecei a passar mal e vomitar, e vomitava. E disse, meu Deus, eu vou ter que ligar para alguém e dizer que eu não vou ter condições de ministrar. Aí Deus disse, é a guerra, meu filho. Isso é a guerra. Lembre de Juízes capítulo 3, verso 2. É necessário a guerra para que aprenda a manusear a espada. É necessário a guerra. Porque muitos esqueceram como guerrear. Levanta a tua cabeça, toma o teu banho, troca de roupa e vai para a minha casa e prega a palavra. Prega a palavra, porque ela cura, salva e liberta. E diga ao meu povo que o meu Espírito Santo está gemendo para convencer o homem que é necessário mudança.
Amós 8,11, colocarei fome e sede na terra, não de pão nem de água, mas da palavra de Deus. Deus chegou a um ponto, isso era uma profecia para este tempo. É necessário colocar vazio, fome, depressão, opressão, para que as pessoas então busquem ao Senhor. Imagine você deixar o teu filho com fome, para dizer para ele que tem comida na geladeira. Não, Deus não quer você com fome, Deus não quer eu com fome. Deus quer que a gente esteja sempre disposto à dispensação do Espírito Santo, esteja disposto a buscar na palavra o alimento do Senhor, porque esse alimento vai cuidar da tua alma, vai cuidar do teu ministério, vai trazer unção, vai trazer presença, vai trazer poder, vai trazer diferença. Tu serás honrado por causa da presença do Espírito Santo. Não é apenas pela credencial que carregamos, não é apenas pelo terno que vestimos, é pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Amada igreja, eram 12 obreiros prontos para fazer a obra. Eram 12 discípulos, não era apenas 12 homens. Eles não sabiam que existia o Espírito Santo. Quantos de nós será que temos a certeza que existe o Espírito Santo? Falar do Espírito Santo é fácil. Mudar a voz para dizer que temos uma voz ungida não é difícil. O negócio é ver em nossa vida a manifestação do Espírito Santo. Jesus vai dizer para nós, está aí na página 122, no Lucas 11:13, pedi ao Pai o Espírito Santo. Não peça pai carro, não peça dinheiro, não peça mulher, não peça filho, peça o Espírito Santo, porque Ele te dará todo o caminho do Pai, Ele te fará orar segundo a vontade do Pai. Por isso, quando nós lemos Romanos capítulo 8, 26 e 27, Ele conhece a intenção do teu coração, do meu coração, e nós não sabemos como orar. Por isso que a gente não diga eu vou orar, nós dizemos nós vamos orar. Quando você disse eu vou orar, o Espírito Santo fica de lado. Quando você disse nós vamos orar, Ele entra, Ele coloca palavras na sua boca, e a sua oração sobe, a glória desce, e as coisas mudam na vossa vida, na nossa vida. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Por que será que Ele intercede? Ele não intercede com gemidos inexprimíveis no céu. Ele intercede dentro de nós, porque somos teimosos, tendenciosos à carne e ao pecado. Então Ele intercede com gemido. E nunca houve tanta fama, tanta busca de glória. Estamos vivendo a devastação dos pregadores. Ainda que há morte na panela, parece que muitos não entenderam que estamos vivendo um caos. As pessoas estão buscando interesses próprios. Por isso muita igreja com campanha, levando multidões com envelope na mão. A prosperidade seguirá aos fiéis. Se houver temor na nossa vida, Salmo 112, 1 ou 3, a prosperidade estará na tua casa, a riqueza estará na tua casa e a sua descendência. Deus tem feito isso comigo, Ele vai fazer contigo, porque Ele não faz acepção de pessoas. Deus quer uma igreja prostrada, uma igreja que adora, mas não podemos adorar sem o Espírito Santo, porque Deus é Espírito. Nós sabemos, todos sabemos, João 4, 23 e 24, Ele só pode ser adorado em Espírito. Ele não é adorado quando cantamos, Ele não é adorado quando entregamos dízimo, Ele é adorado quando a nossa vida tem um estilo santo, puro, o nosso caráter exala e brilha em nós. 1 Coríntios 3, 7, é necessário que tenhais de bom testemunho daqueles que estão do lado de fora, para que não caiais em opróbrio, não caiais em extrema vergonha. Nós temos que ter testemunho. Mas antigamente, quem sabe, havia gente do lado de fora precisando de testemunho. Hoje nós temos gente do lado de dentro precisando de testemunho. E só o Espírito Santo trará isso à nossa vida. Meus amados irmãos, o Espírito Santo foi que criou todas as coisas. Salmo 104, 30. É como se Ele fosse o arquiteto. Deus desejou para glorificar o seu Filho, para presente do seu Filho. Mas o Salmo 104, 30 diz que o Espírito Santo tudo formou, foi Ele. Ele que forma todas as coisas. Aleluia. E Jó vai confirmar no capítulo 33, verso 4: o sopro do Espírito me formou.
Por isso que nós não glorificamos ao Espírito Santo, porque João 16, verso 10 a 14, ele não vem para pregar de si mesmo, mas para pregar o que tem ouvido do Pai e do Filho. A Bíblia diz que ele vem para glorificar o Filho. Nós glorificamos ao Pai e glorificamos a Jesus, mas ao Espírito Santo nós reverenciamos, nós o tememos, porque ele mata. Quando você se converte, não é o Satanás que te mata, que bota a prova na sua igreja, na tua casa. É o Espírito Santo que peleja para que você não alcance nada. O ministério não cresce, a unção não desce, não tem palavra, não tem nada. Nós começamos a viver desunião, contenda, partidarismo, nepotismo, proselitismo dentro da igreja. Porque a Bíblia diz, Isaías 63:10, porque o povo se rebelou contra Deus, o próprio Espírito Santo pelejou para que o povo de Deus não fosse abençoado. Está escrito na Bíblia. Por isso Jesus disse em João 16, 7 e 8, ele vem para testificar, vem para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se ele não testificar, não nos convencer, eu e o Senhor do pecado, nós continuamos a pecar como se nada tivesse acontecido. Então ele testifica que nós pecamos. Quando ele testifica que pecamos, ele disse, olha, se você se arrepender, aí eu vou convencer você da justiça. Deus é bom, o Pai é bom, tudo vai dar certo. E se você acreditar nisso, você será abençoado. Mas se não, eu também, o Espírito Santo, vou lhe convencer do juízo. O pau vai comer, Deus vai botar no dia do juízo final essa história, para que todos ouçam como foi a tua vida como obreiro. Espírito Santo, ele é sensível. O poder de Deus se manifesta em segundos, mas o Espírito Santo em horas, em dias. O senhor começa a orar na segunda e ele vem daqui a 3 meses. Lembra de Ezequiel 3,15? Deus chama Ezequiel, fica 7 dias esperando. O Espírito Santo não vem de qualquer forma. Ele não é nosso office boy. Ele vem no coração de quem é quebrantado, coração dos humildes. Por isso aproveite essa escola bíblica, renove a sua unção, aliança com Deus. Eu já disse certa vez a diferença. Muitos têm presença, mas nunca mais manifestou o poder. Está igual Maria, mãe de Jesus. Está igual Isabel, mãe de João Batista. Está igual Zacarias, pai de João Batista. Eles foram cheios do Espírito Santo, mas nunca foram usados no poder. Outros foram usados tremendamente no poder, como os magos de Faraó, que fizeram as suas varas também virarem serpentes. Judas foi tremendamente usado, mas a presença do Senhor não estava nele. Era um satanista. Muitos serão usados com muito poder. Por isso não se encante com igreja de movimento, igreja que tem performance de milagre. O milagre maior da nossa vida é a salvação. Não importa se tu está na cadeira de roda, se tu não enxerga, se tu não ouve, porque se Deus quiser te curar, Ele te curará. Mas nós não temos poder para dizer, eu recebi o dom de cura e eu curo como eu quero. Não, nós não temos autoridade e poder para isso. Ei, olha o currículo de Paulo. Tremendo Paulo. Curava os seus lenços, os seus aventais. Mas ele teve que deixar Trófimo e Mileto doente. E o seu filho na fé, em 1 Timóteo 5, teve que dizer para ele, olha, o seu pai na fé não tem oração que pode te curar. E aí, papai? É o seguinte, mistura o vinho com a água aí e bota para dentro. Só um pouquinho, meu filho, não é para embriagar. Você perdeu a unção? Não, não perdi a unção. Deus me mostrou que o poder que está em mim, quem controla é Ele, não sou eu. Por isso que às vezes, por melhor que seja o pregador, ele pode ser tremendamente usado nesta manhã e ser pessimamente usado de noite. Se Deus perceber que nesta manhã o nariz dele empinou, Deus vai abater ele no altar. Aonde Deus o exaltou, é onde Deus vai o abater. Buscar o Senhor. Quando eu vim para a casa de Deus, botar o joelho, orar,
Essa era a vida de Jesus. A manutenção do Espírito Santo está na oração. Não é essa oração retórica, não é essa oração mecânica que dobra o joelho e começa a Deus, meu Pai, a oração não tem vida, a oração está morta. Não, tem que botar fôlego, tem que botar gás, tem que botar alma, tem que botar o coração, porque o Espírito Santo, ele é acionado pela oração. E se a oração vem, é batizado do lado de esquerdo, é batizado do lado direito, é batizado no meio da nave, pastor é renovado no altar. Quando há oração verdadeira, deixa eu lhe dizer uma coisa: o batismo com o Espírito Santo só acontece uma vez, mas o batismo pelo Espírito Santo é todas as vezes que você ora, porque todas as vezes que Deus te enche é para te usar, não é para você transbordar e jogar fora, não é para você sair aí pingando óleo, eu estou pingando óleo, em nome de Jesus, não, é para você usar a unção do Espírito Santo, para você abençoar, libertar vidas do mal, do cativeiro de Satanás. E aí sim, quando você esvazia, por isso que você deve encher de novo. Atos 2, verso 1 ao 4, foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro e João vai para a cadeia, no capítulo 31, já está ele no capítulo 4, verso 31, estão de novo Pedro orando ao Senhor, e foram, diz a Bíblia, cheios novamente do Espírito Santo, e a terra tremeu. Quantos de nós estamos pregando na teologia? Eu sempre digo a teologia, disse certa vez o pastor Irineu, que aqui está, teologia não faz obreiro, mas obreiro faz teologia. Nunca mais esqueci. E essa é a razão, porque se eu sou ensinado por teólogos, eu estou propício a pregar o que o teólogo acha que é certo, e nem sempre a teologia está certa. Por quê? Porque eu tenho só na minha casa mais de 15 Bíblias em hebraico original, que não se acha nem para comprar mais. E se nós pegarmos as últimas Bíblias em hebraico da Sociedade Bíblica Brasileira, está escrito pelos prefaciadores, o hebraico do Primeiro Testamento não é fácil entendimento. Ele muda muito o contexto da palavra. Então eu sempre digo, o obreiro não é aquele que é ungido, jogado óleo na cabeça dele, é aquele que o Espírito Santo disse, pastor, esse é obreiro, presidente, esse é obreiro, pode jogar óleo, pode orar, porque esse aí vai dar fruto, esse aí é escolhido do Pai. Nós podemos, quem sabe, separar homens, mas só Deus pode ungir homens para agir de uma forma poderosa pelo teu Espírito Santo. Por isso, Atos capítulo 10, verso 38, e o Senhor ungiu Jesus com seu Espírito Santo, e por isso ele curou, por isso ele fez boa obra. Quem tem o Espírito Santo, se nós buscarmos para a nossa igreja o Espírito Santo, você vai ver que o Espírito Santo vai convencer a irmã para tirar essa blusinha que está meio peito para fora, meio para dentro, para tirar essa calça indecente. O Espírito Santo é que convence. Zacarias 4:6, porque muita gente obedece o pastor, mas do lado de fora só Deus sabe a vida medíocre que leva, só Deus sabe o testemunho lixo que está levando lá fora, porque segue uma doutrina, segue o uso e costume da igreja, sem que o Espírito Santo toque. Quando o Espírito Santo entra na tua vida, ninguém precisa te falar. Você olha para o espelho e diz, Espírito Santo, como eu estou nesta manhã? Ele diz, você está muito vaidoso, tira esse badulaque. Oh Espírito Santo, como eu estou nessa noite? Você está uma perua, você está um playboy, tira essa roupa e veste roupa de crente. O Espírito Santo é aquele que transformou o povo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, é o que mudou o povo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 4, e a minha Bíblia diz em capítulo 2, 40 diante, que era todo dia acrescentado no meio do povo aqueles que haviam de ser salvos. Hello? Não era acrescentado aqueles que haviam de ouvir a palavra, era acrescentado aqueles que haviam de ser salvos. É hora, minha amada igreja, deixa eu lhe dizer uma coisa para os senhores. Todo mundo conhece a Bíblia. A Bíblia disse, é claro, Isaías 42:6, o Senhor não dá a sua glória ao trem, mas Ele compartilha, pastor Emanuel. Compartilhar não é dar. Compartilhar, eu tenho um carro, eu não dou meu carro para o senhor, mas eu compartilho meu carro com o senhor para te levar aonde o senhor precisa ir, que o senhor não tem conseguido ir porque o senhor não tem carro.
A glória a Deus não dá, mas Ele compartilha. É por isso que a minha Bíblia está escrita e registrado em Êxodo, no capítulo 29, verso 43. E eu descerei, Moisés, com a minha glória na tenda da congregação, e santificarei o meu povo e a minha tenda. Santificarei Arão e os seus filhos. A santificação é o Espírito Santo, porque está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, da página 124. Devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Tito 3, verso 5, mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Nós podemos pregar a noite toda, de manhã, à tarde. Se nós não buscarmos o Espírito Santo, essa palavra não tem efeito. Quem acha que Jesus não tinha unção? Ele tinha unção. Mas capítulo 13, verso 15 disse que ele pegava por parábola, porque a multidão ouvia. Pastor José Wellington Júnior, diz a Bíblia que o povo ouvia, mas de coração duro. Então o problema não era o pregador, o problema é que o povo estava buscando Jesus de uma forma incoerente. João 6, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e disse: vocês não estão me buscando nem me seguindo por causa dos sinais, mas por causa do pão que vos fartardes. Hoje importa o carro que dirige, a empresa que dirige, a posição que enfrenta. E deixa eu dizer, disse o pastor aqui que me antecedeu, aleluia, o primeiro pregador, graça, foi muito feliz quando ele disse: gente, nós precisamos buscar a Deus. Esquece para lá a riqueza, ela virá na tua vida, ela virá no ponto que você está disposto a compartilhar. Eu dou 80% do que eu ganho para o Senhor, quero acreditar ou não, e o 20% que sobra eu não consigo gastar. Construo igreja na África, construo igreja na Índia, e agora 3 creches na Índia para 100 crianças cada uma. Não pergunta como, porque eu nunca cobrei para pregar, porque eu creio que a prosperidade, segundo Deuteronômio 28, verso 1 ao 3, se eu for fiel à palavra, se eu for fiel ao seu estatuto, se eu obedecer o seu mandamento, a sua bênção me seguirá no campo ou na cidade. Eu não preciso ir para Nova York, eu não preciso ir para Champs-Élysées em Paris, eu não preciso morar na Vila Paulista, nem na Vila Nova Conceição. A bênção vai me seguir. E eu quero dizer para os senhores, Deus está renovando a nossa Assembleia. A Assembleia de Deus nasceu no coração de Deus. É a igreja pentecostal deste país, é a igreja que vai varrer essa nação com pregadores, com profetas do Senhor. Se tem alguém aqui que está entendendo, levante a sua mão e diga: eu quero, Senhor, essa unção do Espírito. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo. Ezequiel 10:18, a glória saiu do templo. Quanta gente vivendo sem glória, e a glória é o Espírito Santo. Por isso que em João 17, não vou pregar isso hoje, eu vou botar uma vírgula. Quando Jesus ora e disse: Pai, me dê a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele estava falando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele estava falando da pura santidade, embora ele nunca havia pecado. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele foi, segundo Filipenses 2:6 adiante, 100% homem, embora era Deus. Porque João 10:30 ele disse: eu e o Pai somos um. Mas ele escolheu não usurpar, ser como Deus e ser 100% homem. Ele venceu Satanás, porque foi cheio do Espírito Santo. E agora ele pede: me dá a glória. Não era a fama que Jesus queria, porque ele se fez pecador por causa de nós. Ele está querendo ser, ele está dizendo: Pai, esse pecado me dá nojo. Quando ele disse: Pai, se puder, afaste de mim esse cálice, não era medo da cruz, era o pecado, a nojeira que entraria na vida dele no momento que ele fosse pregado. Foi os piores momentos de Jesus. Não foi a dor do prego, foi a dor, o nojo, o mau cheiro do pecado. Ezequiel 33, verso 12 disse que a justiça do justo não salvará no dia do pecado. Por mais que a gente faça o bem hoje, por mais que façamos o bem amanhã, deixa eu dizer para os senhores: se nós pecarmos à tarde, eu preguei agora, pequei 2 da tarde e Jesus voltou, eu vou para o inferno. Não tem história, está escrito e registrado, a porta é estreita e não adianta tentar largar a porta. A igreja tem que ser levada aos pés do Senhor.
Porque o evangelho de Cristo é subtração, não é multiplicação. Porque em Atos 2 e Atos 4, o povo pegava suas propriedades e vendia. Só imagine isso, e depositava no pé dos apóstolos. Só imagine a quantidade de dinheiro. E a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado que servia o Senhor. Hoje desfilamos com nossos carros, desfilamos com nossos bens, damos testemunhos daquilo que temos, e somos condecorados pelo que temos, e deveríamos ser condecorados pelo caráter que temos, pela pessoa que somos. Não importa a tua cor, o teu tamanho, a tua gordura, é a presença do Espírito Santo que te distingue dos demais. Nós somos um povo de Deus, nós somos um povo marcado pela cruz, e eu quero crer que nesta manhã o Espírito Santo está dizendo a nossa igreja: eu amo a Assembleia é minha, vocês são meu, propriedade minha. E eu quero dizer o que está lá em Levíticos 27, 10 adiante: aquilo que é consagrado a Deus jamais pode ser resgatado novamente. Você foi consagrado ao Senhor. Se você tem o Espírito Santo, você é propriedade santa. Se você tem o Espírito Santo, você é consagrado. Satanás pode rodar para lá e para cá, mas não pode entrar na vida de um pastor, não pode entrar na vida de um obreiro, nem na nossa família. Porque, pastor, tanta depressão, porque tanta gente oprimida, porque falta o Espírito Santo, porque não sabe que Atos 16, verso 6 adiante, diz a Bíblia que o Espírito Santo impediu Paulo que fosse fazer a obra que ele queria. Não é nós que escolhemos aonde queremos ir pregar, não é nós que escolhemos aonde vamos ser usados, é o Espírito Santo. Quem sabe o ministério pode estar amarrado, porque o Senhor está insistindo aonde o Espírito Santo disse: não, não é aqui, é lá, e é lá que eu vou te abençoar. Mas lá eu não vejo luz, mas lá é periferia, mas lá é gente pobre. É lá que Deus vai lhe honrar. Quando eu vou lá no Jardim Ângela e olho aquele mega templo no Jardim Ângela, e disse: quem é esse louco que teve essa visão? Aí disseram: é o tal do pastor Zé Miguel. Ele veio aqui e ele creu nesse povo pobre. Era o lugar mais perigoso de São Paulo. Está lá a Assembleia de Deus plantada. Deus vai honrar o Senhor, Deus vai honrar a sua casa, Deus vai honrar a sua família. Busca o Espírito Santo, encha desse Espírito Santo, busca o paráclito da Santíssima Trindade, e tu verás a diferença. Não importa se você ora em língua, não importa se você fala inglês, não importa se você fala alemão, não importa se você fala espanhol. Aonde Deus te levar, o Espírito Santo vai te capacitar. É Ele que capacita, é Ele que dá emprego, é Ele que separa o obreiro. Não é o pastor Zé Wellington, ele apenas obedece à voz do Senhor, eu tenho certeza. Mas é o Espírito Santo que deve te escolher. Porque se você, o Senhor e eu fomos escolhidos pelo homem, seremos limitados na palavra, limitados na unção, porque não temos o chamado do Espírito do Senhor. Espírito Santo, 3 minutos. Não poupou Jesus das lágrimas, nem da fome e nem da cruz. Não poupou João Batista, Lucas 1,80, de crescer no deserto. João Batista não reclamou: mestre, deixa eu ver agora, bota a mão na minha cabeça, eu quero prosperar. Perguntaram: quem és tu? Sua voz. Deixa a sua voz ser mais importante do que o seu corpo. Deixa a sua voz ser mais importante que o seu cargo. Deixa a sua voz ser mais importante, porque se a sua voz é do Senhor, quando tu abrir esta boca, o poder, labareda de fogo vai sair dos seus lábios, e Deus vai mudar a história dessa cidade. E o Espírito Santo nesta manhã está dizendo: quem aqui quer se encher, quem aqui quer revestir-se dessa graça, desse poder incomensurável, e sair daqui mais forte do que entrou, sair daqui cuspindo na labareda de fogo, ora em línguas, seja alemão, seja a língua do céu, não importa, mas saia cheio. Aleluia, aleluia. Mateus 10, versos 6 a 8. 6 ao 10, deixai o alforje. Nós estamos preocupados com o alforje. Tem gente que quer campo e setor por causa da grana. Quantas igrejas? Vai diminuir o setor. Eu tinha 70 igrejas, agora vai ser 30. Ei, evangelho não é mamão com açúcar, caminhão da chupeta, não. Pagar preço, esqueça o alforje, prega a palavra. Deus vai prosperar a nossa vida. E saiba de uma coisa, irmãos: se os senhores e nós tivermos cheio do Espírito Santo, Deus nos acha.
Aonde quer que você esteja, Ele te acha. Deus te acha aí. Aleluia. Terminou meu tempo. Neemias 12, 44, disse Neemias: não comi pão, não usei do meu direito, ainda como governador deste povo. Neemias 5,14, aleluia, meu Deus. E Neemias 12, 44, inverti. Diz a Bíblia que os sacerdotes que manuseavam o dinheiro de Deus, o povo estava tudo alegre, porque o sacerdote era fiel. Hoje é uma guerra para saber quem está fazendo o relatório correto. Hoje é uma prova. Qual é a igreja que tem a palavra? Adore a Deus, porque o Espírito Santo vai te abençoar para glorificar o nome de Jesus. Só quem crê, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja com a vida de todos. Louvado seja Deus.